pessoas, como estão? Bom sábado para todos vocês. Tô obrigado, hein, Green Bay Packers. Sexta, 10 horas da noite, eu tava vendo Gladiador. Que filme, hein? Que filme, Gladiador é um grande filme. Torci pelo Maximus o filme inteiro, já tinha assistido. Não vou falar o final do filme, mas bem feito pro Coringa. Enfim, vamos lá então. Saiu ontem à noite a renovação do Jordan Love, que já era esperado. Vocês que acompanham o canal há algum tempo já sabem que Tua e Jordan Love estavam aí prestes a renovar o contrato. No caso do Tua, eu até achava que não ia acontecer, mas o Jordan Love era quase uma certeza para mim que iria acontecer eventualmente. E o Jordan Love é o quarterback mais bem pago da NFL, junto de Joe Burrow e junto de Trevor Lawrence. O draft de 2020 segue rendendo frutos para vários quarterbacks da NFL. Todos, aliás, do topo do draft foram pagos. Eu vou falar sobre isso num Vencedores e Perdedores, das renovações de Tua e Jordan Love. E esse Vencedores e Perdedores só para os membros. Eu sei que muitos de vocês me abandonaram, tudo bem, eu não guardo ressentimentos. Venham com a gente, voltem com a gente para o Like Plus. Então, no final do vídeo, eu vou lembrar você de novo. Volte com a gente, tem Vencedores e Perdedores. Vamos começar então falando sobre o Jordan Love. É uma situação muito peculiar, ou se você quiser ser juridiquês sobre isso, sui generis, porque ele teve muito pouco espaço amostral. Né? Ele teve uma temporada, e só uma temporada como titular em Green Bay. Ao mesmo tempo, ele teve uma primeira metade de temporada bem ruim. Né? Na primeira metade de temporada ele teve 14 touchdowns e 10 interceptações, na semana 11, perdão. E na segunda metade de temporada, do Thanksgiving em diante, basicamente, 18 touchdowns e 11 interceptações. Ele terminou o mês de dezembro aí com 11 touchdowns e só uma interceptação. Né? E terminou o ano com 32 touchdowns, o segundo em touchdowns passados na NFL. O rating dele saiu de 48 para 75. E aí, a gente precisa falar outras coisas que mudaram, porque como o espaço amostral é muito pequeno, a grande questão, a palavra que define esse contrato de Jordan Love para muita gente é desconfiança, névoa, incerteza. No caso do Tua, a palavra que eu escolhi para definir é inconsistência. O Tua foi muito bem contra times fracos no ano passado e jogou bem abaixo contra times fortes. Né? Essa é a diferença do Tua em jogos fortes e jogos fracos, vamos dizer assim. Por isso que os números sempre precisam de contexto. E no caso do Jordan Love, qual é o contexto que se dá? Na primeira metade de temporada, ele soltava muito mais o braço. E quando eu digo soltar o braço, esticar mais o campo verticalmente, atacava mais o fundo do campo. As interceptações vêm muito por conta disso também. 2. Ele não estava tão preciso em passes de janelas estreitas. 3. O corpo de recebedores não estava azeitado ainda. Isso melhorou na segunda metade. 4. A linha ofensiva dos Packers termina o ano como a melhor da NFL, no mês de dezembro, protegendo o quarterback. Mas não só. Porque existe um argumento, e eu já vi muitas vezes em comentários aqui no canal, que o Jordan Love só jogou bem porque foi bem protegido. E isso não é verdade. Eu fui atrás dos números nos jogos contra Kansas City e contra Detroit no final da temporada, e nos dois jogos ele foi relativamente bem pressionado. 39% pelos Chiefs e 38% por Detroit. E vale lembrar que os Packers venceram esses dois jogos. Então, eu não acho que seja bem por aí. Né? Eu não acho que seja que ele só foi bem protegido e por isso ele jogou bem. Tá? Outra coisa que melhorou do Jordan Love, ele foi muito mal ao longo do ano contra a marcação em zona. E isso era uma análise até que antiga que eu tinha em relação a ele, desde a época do college, e principalmente quando ele entrou na NFL poucas vezes para substituir o Aaron Rodgers. Até em pré-temporada eu falei sobre isso, eu cheguei a comentar o jogo do Jordan Love em pré-temporada. Contra a marcação em zona, ele tem a maior parte das interceptações dele na temporada. E aí ele jogou contra os Bears, um time que marca muito em zona, e aí ele dissecou a defesa dos Bears na última semana da temporada regular. Então, isso também melhorou. Ele virou um quarterback mais preciso, um quarterback melhor em janelas apertadas. O Matt LaFleur também, eu acho que tem parte nesse sucesso, porque o play action entrou mais no final da temporada, né? E aí ele soube atacar o campo de maneira mais inteligente. Eu acho que esse jogo contra Detroit é muito importante. Então, esse vídeo ele serve muito para a gente falar também como o futebol americano não é só números. Não é só número. Os esportes americanos eles trazem essa raiz muito grande de número, só que a gente não pode usar apenas os números como argumento. Eu acho que o número ele é um instrumento, ele não é um argumento por si, tá? Sozinho, não dá para usar só o número. Então, vocês viram que eu listei várias coisas aqui como número, mas também análise de jogo, né? E eu pude comentar vários jogos do Jordan Love no final da temporada e sentir isso, né? Inclusive o jogo contra São Francisco. Nesse jogo, as 2 interceptações dele foram contra a marcação em zona, inclusive. E aí,
E a segunda interceptação foi, né, naquela campanha derradeira e realmente ele foi displicente. E aí existe uma desconfiança muito grande, porque o Jordan Love tem basicamente 3 meses, de excelente espaço amostral para ganhar 55 milhões de dólares com o contrato é 220 milhões, 4 anos, 55 de média, 155 garantidos. Né? Então, mais da metade do contrato do Jordan Love é garantida. O Jordan Love será quarterback dos Packers por pelo menos mais 3 temporadas. Né? Isso dá para cravar 2024, 25, 26, ele é o quarterback do Green Bay Packers. E aí, pergunta-se, não é muito cedo, não é empolgou? Green Bay deu uma empolgada aqui porque teve o Brett Favre e depois o Aaron Rodgers. Eu estou com cabelo branco, como eu já te disse algumas vezes, eu nasci em 91 e desde 91 o Green Bay Packers tem apenas 3 quarterbacks que tiveram pelo menos 10 jogos numa temporada. E esses 3 quarterbacks são Brett Favre, Aaron Rodgers e Jordan Love. Por que eu fiz isso comigo? Enfim, será que foi empolgou? Será que não é tão pouco espaço amostral? Não. E aí é muito importante, novamente, a gente usar o como em vez do quanto. O como é muito importante. É uma palavra essencial na análise. Como o Jordan Love terminou a temporada? Como ele estava jogando? Antecipando os passes, a postura no pocket. E eu recomendo, se você não tiver tempo, ou se você não tiver assinatura do Game Pass, assista os highlights, está aqui no YouTube, os highlights longos de 15 minutos, só esse. E aí eu vou recomendar 2 jogos para vocês. Veja o jogo contra Detroit no Thanksgiving e veja o jogo contra Detroit na primeira metade de temporada. Vejam o que vocês percebem de diferente do Jordan Love. Lição de casa. Sério, lição de casa. E coloquem nos comentários. Olho, o que vocês percebem de diferente em relação à postura no pocket, em relação à tomada de decisão, em relação a sentir melhor a pressão, em relação a antecipar os passes, que é o ponto futuro. Vejam esses 2 compactos. Não precisa ver o jogo inteiro, só esses 2 compactos. E vocês vão perceber que na segunda metade da temporada, o Jordan Love que termina o ano é um quarterback com muito mais conforto. É um quarterback com muito mais domínio da situação. E às vezes isso acontece rápido. E aí pergunta-se, é o suficiente essa segunda metade para dar esse contrato para o cara? Eu honestamente acho que sim. Eu não estou falando que o Jordan Love já é um quarterback top 10. Eu não estou falando que o Jordan Love já é um quarterback de elite. Não, não é isso. Pelo amor de Deus, não me entendam errado. Eu vejo vários outros quarterbacks hoje na frente do Jordan Love. Mas é inegável que ele tem algumas características que não dá para desaprender do dia para a noite. Então, o como é muito importante. Da onde que vem essa produção do Jordan Love no final da temporada? São habilidades técnicas adquiridas ao longo da temporada, ao longo de vários anos, inclusive no banco, mas especialmente em ritmo de jogo, que ele conseguiu desenvolver, que é mérito dele. Sim, o elenco dos Packers, o corpo dos recebedores foi melhorando no final do ano. Sim, o Aaron Jones no final da temporada foi papel fundamental, mas tem o Josh Jacobs agora que é um bom running back. Sim, a linha ofensiva dos Packers foi uma das melhores da NFL no final do ano, mas é o como ele jogou. E ele jogou bem, com domínio da situação. O Green Bay Packers foi para a pós-temporada e venceu o Dallas Cowboys muito porque o Jordan Love foi protagonista nessas partidas. Então, mesmo sendo um espaço amostral pequeno, o Jordan Love mostrou ser gente grande em palcos aí que são relevantes. Um jogo final contra os Bears, que foi muito importante, o jogo contra Detroit no Thanksgiving, audiência nacional, o jogo contra Dallas fora de casa nos playoffs, o jogo contra São Francisco, que não foi o melhor jogo dele, mas ele mostrou serviço em boa parte da partida, mesmo sendo o primeiro ano dele como titular. Então a gente precisa tirar algumas amarras de que só porque ele teve metade da temporada é muito precipitado e por que a gente critica a renovação do Tua e não do Jordan Love, sendo que o Tua teve mais tempo e o Tua passou das 4.000 jardas e papapá. É o como. Essa é a palavra-chave. E o Jordan Love hoje me passa mais segurança do que o Tua como quarterback, por exemplo. Mesmo o espaço amostral sendo menor. Você que está assistindo, se você for escolher um quarterback para o seu time hoje, Tua ou Jordan Love? Eu acho que a maior parte das pessoas vai escolher o Jordan Love. E quando eu digo a maior parte das pessoas, é coisa de 70% a 75%. Então, eu acho que é um pouco por aí. Para não dizer que não falei das flores, não dá para, embora mais da metade do contrato seja garantido, não dá para garantir que o Jordan Love vire um quarterback top 10, que ele vá vencer um Super Bowl pelos Packers e tudo mais. Isso a gente obviamente não tem como garantir, o futuro a Deus pertence. Mas, na minha visão, ele reúne já algumas características que permite o torcedor dos Packers sonhar. E se permite isso, significa, e características que ele não vai perder do dia para a noite, significa que ele merece ser o franchise quarterback dos Packers e ter renovação.
tá bom? É isso, meus queridos. Lembrando, vencedores e perdedores aí dos contratos de Tua e Jordan Love só para os membros. E também falei sobre a chegada do Randall Rosarena, outfielder para o Seattle Mariners, vídeos de beisebol só para os membros também. Venham conosco. Beijo carinhoso, fizemos seus tracudimos e até a próxima. Tchau!